17 anos reportamos factos e mais factos. E assim construímos sociedade. Rádio Despertar, 17 anos de sucesso. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. A verdade só chega quando se faz a prova dos factos. E faz-se agora, todos os domingos, na Despertar. Olá, viva, boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Prova dos Factos, referente ao dia 29 de janeiro de 2024. A Prova dos Factos é um programa da Rádio Despertar que vai ao ar todos os domingos, das 12 às 15 horas, cujo objetivo é levar até si o resumo das principais notícias da semana, seguido de uma análise devidamente feita pelos nossos convidados. Desta feita, para hoje, contamos com a presença em estúdio dos nossos comentadores residentes, nomeadamente o politólogo Gilson Saluce. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa. Boa tarde, Edmer. Com certeza é sempre um prazer estar aqui na tarde de domingo para partilharmos ideias e, claro, tentarmos aqui fazer juízos criteriosos, objetivos, com uma certa imparcialidade, mais do que nunca, com neutralidade sobre todos os factos políticos que, com grande realce, aconteceram na semana. E hoje é muito especial para mim porque tenho a honra de compartilhar esse espaço, este painel de hoje, com uma figura bastante ilustre. Refiro-me do professor Conceição Paulo Faria, que foi meu professor, uma pessoa de uma inteligência fina, muito culta, e de facto é para mim hoje uma honra poder partilhar com ele este espaço. E aos nossos ouvintes, um abraço, uma boa tarde neste domingo de muito sol. Muito bem, Dr. Paulo Faria é deputado pela UNITA. Boa tarde, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde, caríssima. Antes de mais, também gostaria de saudar os caros e as caras ouvintes da Rádio Despertar, desejando a todos continuação de uma ótima tarde de domingo e que haja paz, saúde e abundância para cada um de vocês. Também é um grande prazer, não é, para mim estar presente neste programa Prova dos Factos. O tema em si é sugestivo, não é? Se tem dito que contra factos não há argumentos. Exatamente. Temos de deixar que os factos falem por si mesmo e vamos hoje falar da multiplicidade de factos, desde aqui do domínio doméstico, nacional e alguns factos também de referência externa, não é? Então, o meu caríssimo amigo, colega, o Saluce, enfim, teceu algumas palavras bastante simpáticas. De facto, foram estudantes de grande referência quando a minha passagem pela Faculdade de Ciências Sociais, não é, da Universidade Agostinho, foram daqueles estudantes que de facto davam-nos o alento e sempre a coragem, a motivação de fazermos o melhor nas nossas lides académicas. Portanto, partilhar com ele também esta plataforma é um sinal de estímulo e um sinal de regozijo e também ainda incentivo de que estamos permanentemente a aprender uns com os outros. E obrigado. Muito bem, muito bem. Vamos já passar para a abordagem dos nossos temas, mas não sem antes apresentarmos a equipa responsável por esta emissão. Na sonorização está o Celestino Chivela, na técnica o Edgar Elias, coordenação geral de Horácio dos Reis e a apresentação de Claudimir da Costa. Agora sim, estamos em condições de avançarmos com os nossos temas. Para hoje selecionamos 4. Aprovação no Parlamento da proposta de lei sobre segurança nacional, investimento estrangeiro em queda livre. Nos últimos 4 anos houve um decréscimo de 40%. Secretário de Estado norte-americano esquiva encontro com sociedade civil e partidos políticos na oposição durante a sua passagem por Luanda. Por fim, antigo deputado do MPLA, João Pinto, substitui Ângelo Veiga Tavares na liderança da IGAI.
Bem, vamos assim começar então com a abordagem do nosso primeiro tema, a aprovação no Parlamento da proposta de lei sobre segurança nacional. A Assembleia Nacional aprovou na passada quinta-feira, aqui em Luanda, na Generalidade, a proposta de lei de segurança nacional com 112 votos favoráveis, nenhum contra e 81, neste caso, abstenções por parte da UNITA e do Grupo Parlamentar Misto PRS-FNLA. Com 46 artigos e 6 capítulos, o diploma estabelece a organização e o funcionamento do Sistema de Segurança Nacional nos termos da Constituição da República e é aplicável aos setores das instituições, órgãos e serviços que os integram, bem como aos cidadãos em geral. Importa referir ainda que esta lei tem como objetivo, segundo o Governo, conformar a atual organização e funcionamento do sistema de segurança aos princípios e normas estabelecidas na Constituição da República de Angola, bem como responder aos grandes desafios nacionais e internacionais que são colocados ao país no domínio da segurança nacional. Bem, Dr. Saluce, vamos começar por si. Como é que podemos compreender esta lei em termos práticos? Primeiro é importante dizer que esta proposta de lei resulta, claro, de uma tentativa de conformar todas as leis infras à nossa Constituição, tendo em conta, claro, as exigências atuais, tendo em conta os desafios geoestratégicos e geopolíticos nacionais e internacionais e, portanto, tendo em conta também o facto de que a lei vigente, que é a Lei 12/2, de 16 de agosto, parece já estar obsoleta. E, portanto, percebe-se que há aqui grandes inputs ao nível da nova lei, e isso mesmo tendo em conta o facto de que a proposta parece ser mais volumosa, com mais capítulos e mais artigos relativamente à lei vigente. Portanto, o fundamento que o Executivo apresenta em relação à proposta de lei é o facto de que a Lei 12/02 já não está, portanto, de acordo com as exigências de segurança nacional. Mas é claro que quando falamos de segurança nacional estamos a nos referir dos valores centrais dos Estados. Ao nível da geopolítica e da geoestratégia, a questão da segurança é muito sensível e, claro, deve merecer atenção redobrada dos Estados, porque ela tem que ver com a efetivação, a concretização dos objetivos pilares do Estado. Isso mesmo também dilo a nossa Constituição, portanto, no seu artigo 202º, número 2, que são pilares da segurança nacional, a questão da reserva, do Estado de Direito Democrático, a questão da integridade territorial, a salvaguarda da independência nacional, a salvaguarda e efetivamente a concretização da unidade nacional e, portanto, justifica-se que haja uma lei que se conforme com a Constituição da República, que haja uma lei que esteja à altura para dar cobro e resposta efetiva aos grandes problemas ligados à segurança nacional. Mas quem lê a lei, a proposta de lei, claro, agora aprovada na Assembleia Nacional com 112 votos a favor do MPLA e do PHA e 81 abstenções da UNITA, PRS e FNLA, consegue perceber que parece haver uma tentativa de avolumar cada vez mais os poderes absolutistas do Presidente da República. Quem lê com um nível maior de rigorosidade, com critérios mais objetivos e uma certa neutralidade, percebe-se que há aqui nesta proposta de lei de aquartar direitos, liberdades e garantias fundamentais. Quando você olha, por exemplo, para o artigo 11º desta proposta, que tem como epígrafe Estratégia de Segurança Nacional, você consegue perceber que é um reforçar dos poderes do Presidente da República e, portanto, você não consegue ver em que momento a Assembleia Nacional consegue intervir nas questões que
que dizem respeito à segurança nacional. Quando você vai para o artigo 36º, quer no número 2 e no número 3, olhas, por exemplo, para as alíneas C e D, você consegue perceber que há aqui uma tentativa por parte do Estado, por parte de quem detém o poder político, de cercear os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, onde há tentativa de limitar até a circulação dos cidadãos e, claro, a permanência de cidadãos em locais públicos e que, no entender do Estado, são cidadãos, são indivíduos que num determinado momento devem merecer uma certa vigilância. E ainda neste artigo 36º, no seu número 3, na linha C, há a proposta de se barrar serviços de telefonia, ou seja, se entender que numa determinada localidade do país que há problemas ligados à segurança nacional, então o titular do poder executivo, no caso o chefe de Estado, o presidente da República, e claro, com o conluio do Conselho de Segurança Nacional, podem, portanto, barrar os serviços telefónicos naquela região. Doutor Salus, quer com isso dizer que estarão limitadas as liberdades dos cidadãos? Com certeza. Há aqui uma tentativa de transformarmos o Estado numa condição de segurança máxima e com certeza que, do ponto de vista da compreensão da segurança nacional, a segurança nacional olha para questões de valores centrais do Estado. A segurança nacional tem que se preocupar, por exemplo, com aquilo que foi bem mencionado no relatório do PNUD em 1994, que tem que ver com a segurança humana, que tem que ver com o respeito à dignidade da pessoa humana. Temos que nos preocupar com a segurança nacional, olhando para a segurança alimentar. Como é que os alimentos que chegam para Angola vão à mesa dos cidadãos, em que condições se encontram, têm a segurança de reserva e garantia da integridade, da saúde física dos cidadãos. A segurança nacional olha para a questão da integridade do território. Portanto, olhar para a segurança nacional, mas para os aspectos que visam a ordem pública, que visam, portanto, questões muito pequenas, se é que assim posso dizer, eu penso que é uma tentativa de cercear direitos, liberdades, garantias fundamentais dos cidadãos. E mais do que isso, é uma das formas do Estado... Estamos aqui diante de uma lei que na prática não vai beneficiar os cidadãos, vai sim limitar as suas liberdades. É isso que nos quer dizer. No fundo, não vai beneficiar os cidadãos. Com certeza. Quem lê a proposta de lei consegue perceber que é uma tentativa de robustecer cada vez mais o titular do Poder Executivo, o chefe do Estado, o Presidente da República, no caso. Qual acha ser o objetivo do Presidente com a aprovação com a implementação desta lei? Eu tenho certeza que não existe um outro propósito que não seja, claro, primeiro, cercear, limitar o exercício dos direitos, garantias e liberdades fundamentais. Segundo, desincentivar o nível de participação política que tem sido bastante crescente. E mais do que isso, ter um controle total do Estado, o que não é bom. A questão da segurança nacional é muito sensível. Estamos a regredir em termos de democracia? Com certeza. E a própria Constituição, no artigo 202, faz menção em relação a quais são os objetivos práticos concretos da segurança nacional. É a integridade territorial, é a independência, é preservar a independência nacional, é efetivamente garantir a concretização e o espírito do Estado de Direito Democrático. E essa proposta de lei, infelizmente, não faz isso. Ela, mais do que nunca, está a tentar restringir os limites dos cidadãos para o exercício das suas liberdades fundamentais. Isso, portanto, é uma tentativa de cada vez mais caminharmos para o Estado autocrático, o que de certeza não é o nosso propósito.
Muito bem, obrigada por esta introdução, Dr. Saluce. Em estúdio está já também o Dr. Ndonda Zinga, que é porta-voz-geral da FNLA. Já lhe vamos passar a palavra. Por agora vamos querer ouvir o deputado Paulo Faria sobre este mesmo assunto. Estamos a falar sobre a implementação, sobre a aprovação da Lei sobre Segurança Nacional. Dr. Paulo Faria, a quando da entrada no Parlamento da proposta, agora Lei da Segurança Nacional, foi feita, a UNITA disse, aliás, que foi feita, que esta proposta foi feita numa altura de falta de credibilidade e vulnerabilidade de alguns órgãos de defesa. Sim, de facto, é importante salientar que a lei foi votada, discutida e votada na generalidade, não é? Que é um processo institucional próprio, não é? Que agora passa, que é uma discussão mais exaustiva, não é? Onde o concurso de todos e todas impõe-se, não é? E é urgente para que tenhamos de facto uma lei que reflita o interesse nacional, reflita também a necessidade da defesa permanente dos valores fundamentais do Estado angolano, e esses valores só têm sentido se a dignidade e a vida, que é inviolável dos angolanos e das angolanas, é permanentemente garantida pelo seu Estado. Portanto, significa que ainda não temos uma lei aprovada definitivamente na globalidade, não é? Que agora a fase seguinte será a discussão exaustiva, esperamos nós também uma fase de consulta extensiva com os cidadãos da academia, enfim, vários operadores no setor de defesa e segurança nacional. Esta é a fase seguinte, vai ser uma fase de luta, não é? E é importante que, daí a necessidade, de facto, a importância de termos um programa como este, que vai consciencializar o cidadão sobre a urgência de ele ser o centro neste processo de discussão, para que a lei reflita o seu interesse, o interesse do bem-estar da sua comunidade e da sua família. Portanto, para mim, apesar da votação, naturalmente o ato contínuo, não é? O voto, o MPLA, foram 112 votos a favor, o MPLA e o Partido Humanista. Para mim, isto é um ato contínuo, é normal que o MPLA, os deputados do MPLA que apoiam o partido que sustenta o governo, estejam em sintonia, no mesmo diapasão que o proponente titular do Poder Executivo. Mas é importante, não é, nós apelarmos os nossos colegas da bancada parlamentar do MPLA que façam prevalecer o interesse nacional, que também procedam a um processo exaustivo de consulta da sua base eleitoral. Não é? Eu quero crer que eles tenham uma base eleitoral. Se têm uma base eleitoral, é importante que, passando esta lei para a fase de discussão extensiva, mais aprofundada da especialidade, tenhamos nós na Assembleia vários grupos de interesse, cidadãos, não é, de várias profissões, para também darem o seu ponto de vista, as suas opiniões, propostas e contrapropostas sobre esta lei que tem elementos laivos, não é, de um sistema autocrático, não é, nos seus fundamentos. Portanto, e a debilidade dos órgãos castrenses, a meu ver, manifesta-se por um catálogo extensivo de violações massivas ao direito à vida, não é? Portanto, e o grupo parlamentar da UNITA, quer o grupo parlamentar da UNITA, quer o seu presidente, engenheiro Alberto Costa Júnior, tem sido incansável em apontar o catálogo de violações à vida, não é? Portanto, mortes permanentes de cidadãos inocentes por parte da polícia e agentes e órgãos de segurança feitos à segurança nacional. Portanto, então significa Dr. Paulo, que... mas há provas de que realmente, do que acabou de dizer, aliás, há provas do que acabou de dizer, de que realmente há cidadãos que têm sido mortos inocentemente e sobretudo pela polícia? Sim, temos aí indicadores, não é? Por exemplo, vamos desde 2017, né, a 2022, estamos a falar o primeiro mandato do presidente João Lourenço, mais de 111 cidadãos foram mortos pela polícia, não é? E agentes de ordem pública, elementos afetos à segurança nacional. Estamos a falar desde o chamado processo
das Lundas, Cacoro Cabaça, enfim, mortes também perpetradas por elementos da UGP durante o processo eleitoral. Enfim, há um conjunto de factos que manifestam a insegurança, o ambiente de insegurança em que estão, digamos assim, submetidos os angolanos, não é? Portanto, há execuções sumárias, não é? São factos que Será que esta lei vem acabar com este cenário? Não, a questão é que não é que esta lei... As impunidades ocorrem não pela ausência de leis. Muito bem. As impunidades ocorrem porque elas estão sustentadas numa estrutura de gestão da coisa pública, ou melhor, de uma governação desadequada, não é? Portanto, vamos aqui ver, o sistema de governação tem nuances que não são execuíveis, não é? Com a provisão de bens específicos, de bens políticos, bens sociais e económicos ao cidadão. Portanto, a governação não está necessariamente orientada para isto. Mas a governação é uma forma de uma criptocracia, não é? Quer dizer que o sistema de governação assenta em alavancas escondidas, não é? E essas alavancas estão escondidas na sede do titular do Poder Executivo. Quer dizer, a presidência que esconde, digamos assim, várias formas de poderes ocultos, obscuros, naturalmente, não é? Que não têm necessariamente de prestar contas a ninguém, porque elas dependem do livre-arbítrio do titular do Poder Executivo. Portanto, se os órgãos funcionam na base de ordens superiores, naturalmente, e elas são acaparadas por essas ordens ou pelos mandantes, as leis são ineficazes. A Constituição não tem sentido. Aliás, já temos uma lei, não é? Esta lei que se pretende alterar, a Lei de Segurança Nacional. Mas a existência desta lei não inibiu a violações crassas contra a vida dos angolanos e das angolanas, não é? Portanto, então isto para mim deve levar-nos a fazer uma análise mais profunda sobre a própria anatomia do Estado que nós temos e do governo, não é? Portanto, enquanto não desmantelarmos, digamos assim, este sistema totalitário, autocrático, significa que as leis vão ser um amontoado de formalidades para o inglês ver, não é? Porque serão substancialmente ineficazes, não terão impactos substanciais na vida dos angolanos. Dr. Paulo, então portanto, estamos diante de... Estou aqui a evocar um ceticismo, mas é um ceticismo que pode ser vencido pelo engajamento permanente dos cidadãos. Estamos diante então de um teatro que tem sido feito permanentemente na Assembleia Geral, já que as leis não funcionam como tal. Naturalmente, pode ser um teatro, e pode ser um teatro macabro, se a Assembleia permitir que o Executivo, com o beneplácito do grupo parlamentar do MPLA, passe um fluxo de leis ineficazes, não é? Incapazes de alterar um quadro totalitário, não é? Um quadro de permanente violação dos direitos fundamentais dos angolanos. Portanto, se é do interesse que tenhamos uma Assembleia assim, então esta é uma Assembleia que está efetivamente a contribuir para o enfraquecimento do Estado e a falência do Estado angolano. Portanto, é importante que tenhamos uma Assembleia que exerça as suas funções clássicas de fiscalizar, legislar e representar efetivamente, e com isso significa que nós temos de fiscalizar as leis que a Assembleia aprova, não é? E esta fiscalização tem de ser feita de forma conjunta, naturalmente, os deputados em permanente articulação com o eleitorado, não é? E nós, o Grupo Parlamentar da UNITA, temos sido incansáveis, não é? No quadro da nossa deputação de proximidade, portanto, vemos a deputação como um serviço, uma condição e uma função de serviço permanente ao cidadão. Então, gostaríamos que os colegas do MPLA despertassem para a realidade
de serem, de facto, servidores e defensores do cidadão e não, digamos assim, servidores e defensores de um sistema cada vez mais em declínio, não é? Uma estrutura apodrecida, conforme se tem dito, não é? Dr. Paulo, obrigada por esta introdução. Vamos agora passar a palavra ao Dr. Ndonda Zinga. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um gosto grande tê-lo. Dr. Ndonda, qual é o cenário que se pode vislumbrar com a implementação desta lei? Em primeiro lugar, devo cumprimentá-la e estender esses votos de boa tarde aos meus companheiros aqui do painel e extensivamente a todos os radiovintes da Despertar Comercial que neste momento estão a nos acompanhar. Portanto, é um prazer enorme e profundo da nossa parte termos sempre esta possibilidade de estarmos aqui para analisarmos e apresentarmos o nosso ponto de vista sobre as questões candentes que decorrem do funcionamento do nosso Estado. Estamos a ver o primeiro tema, que é bastante sugestivo, sobre a lei, a aprovação no Parlamento da proposta de lei sobre segurança nacional. Conforme notaram, o grupo parlamentar misto PRS-FNLA votou com abstenção, porque nós orientamos os nossos deputados a votar nesse sentido depois de termos analisado minuciosa e profundamente a lei, conforme os outros que me antecederam acabaram de esgrimir aqui os argumentos de razão, que eu parafraseio integralmente. Doutor Ndonda, desculpa, mas neste momento qual é a posição da FNLA, já que se absteve, é a favor, é contra, qual é a posição? Não, a abstenção é a mesma que a UNITA votou. Portanto, tanto a UNITA, o grupo parlamentar misto que comporta a FNLA e o PRS, também votou a abstenção como a UNITA o fez. A UNITA votou contra. Não, abstenção. Abstenção. Okay. Abstenção. Muito obrigada pela conversa. É massa. Obrigado. Todos nós votamos em abstenção porque é a primeira fase. Muito bem. Conforme o doutor Paulo acertadamente o disse, o deputado, agora vamos esmiuçar a lei a nível da especialidade. E no contato que vai haver com o eleitorado e as outras forças vivas da nação. Depois de a lei desembocar, entrar na votação final, depois de esbater todas as questões inerentes à mesma, aí sim iremos efetivamente apresentar a posição final. Mas deixa-me lhe dizer... Doutor Ndonda, desculpa, ainda estou aqui com uma dúvida. Então, quando um partido se abstém, é porque está contra, é isso? Só para deixarmos aqui bem claro. Há 3 posicionamentos de voto. Sim, sim. Voto a favor quando estamos de acordo com a matéria em causa. Voto contra quando estamos contra, portanto estamos às avessas dessa lei, estamos contra, não aceitamos. Abstenção é um voto no meio, é neutral. Quer dizer, não é a favor, não é contra. Está por analisar. Poderá evoluir para contra, como pode vir a evoluir para a favor, caso as coisas melhorem. Portanto, o sentido é este. Penso que o Dr. Paulo está de acordo comigo. Sim. Muito bem. Efetivamente. Entretanto, prosseguindo com a abordagem desta questão, olha, conforme disse o Dr. Salusi, essa lei incorpora normas que só podem existir num estado de emergência, ou estado de sítio, ou estado de guerra. Conforme a Constituição da República de Angola, no seu artigo 58º, estabelece. Há determinadas normas que estão nesta lei que navegam para este sentido. O país não está em guerra, não está em estado de sítio, nem de emergência. Começa-se a aprovar leis neste diapasão. Quer dizer, é restringir completamente de forma imensurável aquilo que são os direitos, as liberdades e garantias dos cidadãos. Então estamos a caminhar, estamos a regredir. O Estado Democrático de Direito vai regredindo para efetivamente voltar no estado do partido único.
e até ir mais longe, conforme disse o Dr. Paulo, estamos aqui a assistir a caminhada para o autoritarismo total. Portanto, permita-me reforçar isso, uma ditadura acentuada, porque se formos a comparar o longo tempo do consulado do presidente José Eduardo dos Santos e esse pequeno tempo do presidente João Lourenço, estamos a cavalgar com muita rapidez, com uma velocidade de cruzeiro, para efetivamente atingirmos o estado de autoritarismo, portanto, a cleptocracia. Porque o que está a acontecer? Há uma regressão no sistema democrático. Estamos a aprovar leis que são comparadas às leis que só ocorrem na Coreia do Norte ou na Rússia, que são estados comunistas de ditadura acentuada. Portanto, Angola está a caminhar por aí. E as pessoas devem abrir a visão. Se as pessoas ficarem à sombra da bananeira, este país vai se tornar uma outra Coreia do Norte. Ou uma outra Rússia. Está a caminhar por aí. O presidente João Lourenço está a passos largos para este sentido. Portanto, as pessoas devem frear isso, necessariamente. Temos que ter a coragem de frear. E, entretanto, os deputados do MPLA, conforme diz acertadamente o Dr. Paulo, o deputado da UNITA, aqui presente, devem ter a noção do patriotismo, para terem em si a capacidade reflexiva para, efetivamente, começar a frear, terem a coragem de dizer as coisas como devem ser. Portanto, não permitirem, não serem tão flexíveis, tão permeáveis, vulneráveis, portanto, na estratégia que o presidente João Lourenço está a montar para levar o país ao autoritarismo. Portanto, nós não estamos em estado de emergência para estar a aprovar leis desta natureza, onde os cidadãos são restringidos, são limitados nos seus direitos, liberdades e garantias fundamentais. Veja, a lei vai ditar que os militares, portanto, militares e polícias, portanto, as autoridades militares e policiais, estarem a revistar as pessoas. E, de qualquer maneira, casas, veículos, o que vai acontecer é que muitos inocentes vão sofrer situações anômalas e inventar, portanto, determinadas culpas, portanto, presunção de culpa neles e sofrerem situações que não abonam para um Estado democrático de direito. Nós estamos a notar aqui que, efetivamente, o que estão a fazer, essa lei não pode vir a afetar a capacidade civil e a cidadania. Mas a intenção está, efetivamente, a caminhar por aí. Portanto, a cidadania vai ser restringida, a ação civil vai parar, conforme disse o Dr. Salusi, a ponto de barrar até a comunicação. Portanto, as forças militares vão começar a ditar regras de maneiras que não teremos a possibilidade de exercitar a cidadania aqui neste país. Uma lei que está para restringir completamente os nossos direitos, contrastando com o Estado democrático de direito. Não podemos permitir isso. Edmir, há uma preocupação ao nível da proposta. Muito rapidamente, Dr. Salusi. Sim, você é muito rápido. Há ao nível da proposta um artigo que mensura, elenca as instituições que têm por responsabilidade a garantia da segurança e que, ao nosso ver, deixam uma janela que venha a permitir, por parte do titular do Poder Executivo, a criação de milícias. Por quê? Porque diz o seguinte: são órgãos de garantia da segurança nacional os seguintes: Forças Armadas Angolanas, Polícia Nacional de Angola, órgãos de inteligência e de segurança do Estado e serviços especializados. Esses serviços especializados são quais?
Por quê? Porque ao nível do Estado, os órgãos que têm por responsabilidade, que têm por natureza de funcionalidade a responsabilidade de garantir a segurança nacional, já estão bem explícitos, claro, na linha A, B, C e, claro, na Constituição. Agora, esses órgãos especializados vão ser o quê? Tentativa de criação de milícias para cercear, para limitar, para desincentivar, para desestimular a ação política, a ação cívica dos cidadãos. Portanto, eu acho que é um apelo, uma alerta que nós deixamos para os nossos parlamentares, para, diante dos representantes do titular do poder político, questionarem para que haja, claro, esclarecimento relativamente a estes órgãos especializados. Quais vão ser? Serão milícias? Portanto, eu penso que deve haver essa preocupação. Muito bem, muito bem. O Dr. Paulo quer fazer também de facto, o reforço. Por favor, vou apelar ao seu poder de síntese para podermos passar rapidamente para os demais assuntos. Há aspectos, enfim, que indiciam que estamos diante de um cavalo de Troia que pode efetivamente destruir, não é, a estabilidade que muito se celebra e apregoa, não é, e se vende até como um dos mecanismos para atração de investimento externo, como Angola é um país em paz e estável, mas há aqui aspectos que são extremamente perigosos, não é? Vamos começar pelas omissões, não é? Quem é que há de fiscalizar esses órgãos? A lei vigente, no capítulo 3º, vai estatuir claramente que a fiscalização, se bem que extremamente limitada apenas a 6 deputados, é feita pela Assembleia Nacional. Portanto, nesta proposta observa-se completa omissão a questão da fiscalização. Isto é muito perigoso. E era importante que houvesse uma clarificação, quer dizer, uma retificação urgente disto. Depois também nós ouvimos declarações, isto em 2022, do chefe de Estado para a Casa Militar, Presidente da República, o general Furtado, dizia que para não brincarmos com a segurança nacional, brincássemos com o PlayStation, brincássemos com as crianças em casa. Portanto, está ele aqui a salientar uma visão muito própria sobre segurança nacional, que é a militarização da segurança nacional. A segurança nacional tem sentido enquanto defesa e a garantia do status quo. Neste caso, noutros termos, Partido do Estado, o MPLA. Tudo esta engrenagem explicita o ambiente de segurança nacional na lógica do general Furtado. Policial. Eu mesmo, general Furtado, que em dezembro, em sede da discussão na especialidade do Orçamento Geral do Estado, com os órgãos de defesa e segurança nacional, ele chamou, disse que o voto sentou constituía uma ameaça à segurança nacional. Ora bem, se nós temos elementos a pensar desta forma, estamos diante de uma lei que vai, de certa forma, coartar ainda mais as liberdades fundamentais do cidadão, inclusive até a liberdade cívica de sentar, votar, contar em assembleias de voto. Porquê? Porque no artigo 13, quer dizer, eles podem criar órgãos, turmas de apito, brigadas de vigilância para reprimir uma ação cívica, de controlar, digamos assim, o processo, a lisura e a verdade eleitoral. Então significa que estamos aqui diante de uma lei que é até antidemocrática, não é? Anticonstitucional, altamente o Executivo perigosa. diz que a lei tem como objetivo apenas responder aos grandes, aliás, desafios nacionais e internacionais que são colocados ao país no domínio da segurança nacional. Não quer apenas o Executivo evitar cenários idênticos, por exemplo, aos que assistimos, por exemplo, na RDC e tantos outros países africanos? A grande questão é, por exemplo, o artigo, não é, sistematiza muito a questão das ameaças e dos riscos. Da forma a colocação, neste caso do Executivo, é que as ameaças são sempre exógenas, são externas. As ameaças nunca são internas. Mas o que tem fragilizado e levado digamos assim, à falência o Estado angolano é um catálogo de vícios e ameaças endógenas.
falar da má gestão, falar da corrupção, falar da impunidade, enfim, são males endógenos que contribuem para o enfraquecimento do Estado. Vamos lhe dar, por exemplo, um exemplo, pensando sobretudo no Orçamento Geral do Estado. Temos um Orçamento Geral do Estado com a fatia colossal, 60%, do Orçamento Geral do Estado, mais de 14,5 bilhões de kwanzas, são para o pagamento dos encargos, não é, a dívida interna e externa do país. Isto é o que se diz oficialmente, mas já alguma vez se fez uma auditoria rigorosa à dívida soberana? Quem são os principais credores? Não é? Portanto, isto não se fala. Portanto, isto é um aspecto fundamental da segurança económica, falta de segurança económica, financeira do nosso país. Não é? Significa que seremos reféns permanentemente aos credores externos, não é? Nomeadamente a China, agora está os Estados Unidos também a vir à baila. Portanto, um Estado fracassado. Mas quem é que se beneficia com o enfraquecimento institucional do Estado angolano? Isto deve ser a crase. Então, estes são os vetores de ameaças e risco do Estado angolano. Portanto, são internos. E se existe segurança do Estado, a segurança do Estado tende a eliminar esses vetores de insegurança interna, não é? Que pairam dentro do próprio Estado. Muito bem, é um assunto inesgotável. Acreditamos que voltaremos a ele, voltaremos a olhar para este mesmo assunto. É um assunto que certamente ainda vai merecer a atenção aqui dos nossos convidados, mas para hoje temos outros assuntos que devemos abordar. Vamos então, desta forma, passar para o segundo tema selecionado para esta edição do nosso programa Prova dos Factos. Tem a ver com o investimento estrangeiro que está em queda livre. Nos últimos 4 anos houve um decréscimo de 40%. Angola foi o país no sul da África com mais investimentos externos entre 2000 e 2016, em que a China e Portugal estiveram no topo da lista de países investidores. Um tempo a esta parte, o investimento externo foi reduzindo. A título de exemplo, podemos apontar este dado que dá conta de que em 2019 o investimento estrangeiro direto em Angola foi de cerca de 1.069,4 milhões de dólares, o mais baixo dos últimos 3 anos anteriores. Entre as causas deste cenário, segundo um relatório de uma consultora referenciada pelo Novo Jornal, está a corrupção, que de certa forma inibe ou tem inibido, ou se quisermos, tem impedido a que determinados países economicamente fortes invistam, aliás, em Angola. Por outro lado, a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, a IPEX, assinou nos últimos 5 anos 699 projetos de investimento, 211 dos quais estão avaliados em 1,7 mil milhões de dólares, declarou o presidente do Conselho de Administração da agência governamental. Dr. Saluce, vamos novamente começar por si. Quais, a seu ver, são as demais causas deste decréscimo de 40% em investimento estrangeiro? Qual é a leitura que se pode fazer destes números? Bom, primeiro é importante dizer que o presidente João Lourenço, quando tomou posse em 2017, a par do combate à corrupção, tomou também como pilar da sua política, da sua governação, a atração ao investimento privado estrangeiro em Angola. Daí é que temos constantemente a verificar que o Presidente da República está quase que permanentemente em périplos por África, pelo mundo e não só, no sentido de apelar aos investidores estrangeiros que venham para Angola e, no entanto, investam o seu dinheiro, investam o seu capital, claro, todo um esforço no sentido de ganharem dinheiro e, claro, dinamizarem também a economia angolana. Mas o que temos estado a verificar, a par dessa tentativa por parte do Presidente da República, é o facto de estarmos constantemente ainda muito longe dessa atração para o investimento estrangeiro no nosso país. E, claro, disse muito bem o relatório de uma agência internacional que um dos fatores
têm efetivamente que ver com um fator interno que é muito assente, com o qual temos estado a debelar já faz muito tempo, não é? Que tem que ver com o combate à corrupção, que num tempo a esta parte tem-nos parecido que cada vez mais estamos longe de alcançarmos o calcanhar de Aquiles para a concretização do real combate da corrupção. É um dos fatores. Mas João Lourenço, tão logo foi nomeado presidente, abraçou a luta contra a corrupção de forma significativa. Não, foi mais um chavão político do que propriamente uma vontade explícita de se combater a corrupção. E isso, claro, os factos têm-nos revelado. É só ver quantas pessoas já foram arroladas a processos de corrupção e quantas efetivamente foram levadas a tribunal, foram julgadas e estão na cadeia. Portanto, nós não conseguimos verificar, fazer uma analogia entre a vontade expressa do Presidente da República em discursos e não só, e aquilo que tem sido a efetivação dessa vontade por parte das instituições do Estado, de modo particular da PGR e, claro, dos tribunais. Não há aqui um casamento, há um desfazamento entre a vontade explícita do Presidente da República e aquilo que têm sido as respostas, portanto, das instituições chamadas a garantir efetivamente o combate à corrupção. Portanto, não há aqui uma efetivação clara do combate à corrupção. Foi mais efetivamente um chavão político e, portanto, a solução que nós temos estado a verificar nisso é que a corrupção tem sido seletiva e, claro, também em função disso põe em causa a segurança do investidor. Porque para o investidor também sentir-se atraído por Angola, é importante que ele sente que o ambiente para o investimento é favorável, primeiro, e mais do que isso, há instituições vocacionadas à justiça a trabalharem e que trabalhem com imparcialidade, com independência e, claro, sem que sejam arrastados por um poder que quer que estas instituições se movam, andam. Portanto, aqui essa questão ligada à falta de confiança na justiça angolana. Mais do que isso também é o facto de ainda existir aqui um processo burocrático que, de uma ou de outra forma, desincentiva o investidor estrangeiro de querer, claro, trazer o seu capital, investir em empresas nacionais ou até mesmo criar empresas. Portanto, nós temos também, claro, já faz muito tempo, cada vez mais uma regressão do ponto de vista da estabilidade econômico-financeira do Estado. Os cidadãos não têm poder de compra, não têm capacidade de aquisição. Por quê? Porque há, de um lado, a desvalorização do Kwanza, que de uma ou de outra forma fragiliza o mercado. Por quê? Porque o mercado, para existir, é importante que os fatores à volta do mesmo estejam consistentes. E o que nós temos estado a constatar é que os cidadãos perderam capacidade de compra e perdendo capacidade de compra, efetivamente, que não permitem que as instituições empresariais comecem a dinamizar-se ao nível da produção, da prestação de serviços e, claro, consigam maximizar os seus lucros. Isso, em parte, também é um dos fatores que, de uma ou de outra forma, tem estado a jogar contra a maré no que diz respeito à atração para o investimento no nosso país. Mais do que isso também é o problema da falta de ambiente de negócio. Nós não temos um ambiente de negócio favorável. Nós temos aqui ainda uma miscelânea ao nível do nosso mercado, onde se confunde o político com o empresário, onde não se consegue distinguir quem é efetivamente o empresário, quem é o político. De manhã é político, à tarde é empresário. Isso, claro, não atrai um estrangeiro que tenha dinheiro e entenda que quer investir fora do seu país e percebe que não há efetivamente uma classe empresarial naquele país. É claro que isso não jogará a nosso favor para atrair o investimento deste cidadão. Por quê? Porque este político, que também é estrangeiro, quando sentir-se ameaçado na aquisição ou na maximização dos seus lucros, é claro que pode usar da sua ferramenta política para, por via de lobbies e não só opressão política, conseguir que leis sejam
sejam aprovadas, estratégias sejam definidas ao nível do poder político que forcem com que o capital, que até é estrangeiro, seja nacionalizado e, claro, depois cai para a propriedade privada, fazendo com que o investidor estrangeiro entre num conflito de justiça muito grande e, no final, é a falta de confiança nas instituições. Com isso dizer que são necessárias políticas, ou é necessário que sejam adotadas políticas atrativas que fomentem um bom ambiente de negócio? Com certeza, é importante que desde as leis do investimento privado haja janelas, claro, que permitam essa atração, que os fatores ligados ao mercado, como a questão, claro, da facilidade do acesso à água, as vias de comunicação, a celeridade nos processos de justiça, porque quem quer investir quer perceber que se eu tiver um conflito ao nível do Estado, no que diz respeito às ações das minhas empresas, os tribunais julguem e julguem com independência e, mais do que isso, sejam céleres no julgamento. E quando não há, portanto, esse otimismo relativamente às instituições de justiça, essa falta de confiança, esse crédito às instituições, é claro que ficamos ainda cada vez mais longe da atração ao investimento privado. Portanto, é só ver que desde a pandemia de 2020 até hoje, está-se a falar aproximadamente de 40%, estávamos na ordem do estoque do Instituto do Investimento Privado na ordem dos 21 mil milhões, hoje estamos nos 12. Isso significa que estamos muito longe do ponto de vista político conseguirmos atrair o investimento para o nosso país. Então, falou agora da pandemia, também posso aproveitar para tocar um bocadinho nas guerras que temos estado a assistir fora das nossas fronteiras. Isso, de certa forma, também não condiciona a que determinados países tenham vontade de investir em Angola? Em parte sim, porque, como se diz, as guerras que circundam as nossas fronteiras devem ser motivo de preocupação nossa, não é? Porque elas, num determinado momento, podem descambar para o nosso território e ameaçar, claro, a nossa estabilidade. Isso em parte, mas, de facto, há aqui fatores mais endógenos, mais concretos do nosso mercado, da falta de ambiente de negócio, da fragilidade do nosso próprio mercado, portanto, dessa ambiguidade entre político e empresário, que de forma concreta e prática são os fatores que, de uma ou de outra forma, têm estado a julgar para que não haja efetivamente essa atração para o investimento privado. Portanto, é preciso fazer mais. Nós precisamos sair do mercado que se confunde como economia de mercado livre e economia planificada para definirmos efetivamente qual é o nosso modelo econômico. Há muita intervenção do Estado e depois muitas pessoas revestem-se das capas do Estado para depois, de forma encoberta, fazerem ações mais do fórum privado. Portanto, há aqui elementos que, de uma ou de outra forma, não têm estado a ajudar e, claro, a responsabilidade é de quem define as políticas econômicas do Estado, é a responsabilidade de quem define as políticas públicas para a atração ao investimento e, claro, os fatores endógenos são os pilares, são mais cruciais do que propriamente as questões que dizem respeito às guerras que temos estado a assistir ao nível das nossas fronteiras, dos nossos países irmãos. Muito bem. Dr. Paulo, voltamos a si para lhe perguntar o seguinte. A IPEX é o órgão que tem a missão de promover a captação de investimento direto estrangeiro para os setores estratégicos da economia nacional. Será que a mesma tem exercido o seu real papel? Se a sua resposta for não, pergunto-lhe se terá sido isso que levou João Lourenço, Presidente da República, a mudar as peças, substituindo Lelo Francisco por Arlindo das Chagas Rangel. Eu, de facto, voltaria à análise que eu tinha feito antes sobre se os problemas existem por falta de leis, normas, procedimentos, ou porque os procedimentos existem são tão inúteis ou feitos inúteis pelo regime ao ponto de serem inócuos, não é? O mesmo se aplica também, temos instituições, naturalmente, mas essas instituições
não estão no epinurário, não é? Não estão suspensas, mas elas estão situadas num contexto, não é? E, infelizmente, o nosso contexto sociopolítico não é nada abonatório, não inspira confiança a qualquer investidor racional, não é? Quer dizer, o investidor racional é aquele que quer investir o seu capital não para meter-se num ciclo de perpétua incerteza, não é? E desperdício de recursos, mas de maximização permanente de lucros, não é? E, infelizmente, o nosso ambiente, o ambiente de fazer negócio é ainda tóxico e negativo. Então, é daí que vários indicadores do próprio Banco Mundial ainda situam Angola entre os 177, não é? Dentre os 190 países. Quer dizer que o ambiente de fazer negócio em Angola ainda é extremamente precário, deficitário e por um conjunto de fatores. Vamos lá ver. Fatores macros têm a ver com a falta de insegurança judiciária, não é? Portanto, a questão da morosidade dos próprios tribunais, a falta de independência, de autonomia. Basicamente, o sistema judicial está atrelado ao titular do Poder Executivo, não é? Doutor Daí, Paulo, voltando à afirmação, deixa-me só terminar, sim, voltando à afirmação aqui do meu colega, o combate à corrupção, não é? Só o facto de se investir energias e recursos, capital humano no combate à corrupção, já de por si indicia um fracasso. É a mesma coisa querer abraçar o vento, não é? Combater a corrupção. Agora, se eu dizer que quero combater corruptos X e Y, não é? Aí sim a coisa tem mais. Daí que, de facto, não se veem os corruptos a pagarem, não é, pelos crimes de lesa pátria, não é? De má gestão do erário público. Não vemos isto. Então, Paulo, daí que o sistema não é crível, não é credível, não é, para qualquer investidor externo. Portanto, mesmo que tragam, não é, os melhores gestores para a Apex, o contexto há sempre de minar, digamos assim, as suas competências, não é? Quer com isso dizer que a Apex não tem exercido devidamente o seu trabalho, o seu papel? Não, o contexto no qual a Apex vai operar, que é um contexto estruturalmente neopatrimonial e clientelar, quer dizer que a Angola é gerida, não é, para alimentar e satisfazer os interesses de uma oligarquia específica partidária, não é? Significa que os recursos são mobilizados para alimentar esta clique, não é? Então, o sistema que se vai estruturar é o sistema que vai alimentar esta máquina, não é? A máquina obscura, não é? Do poder obscuro, poder oculto, não é? Então a Apex é mais uma peça insignificante nesta engrenagem, não é? Tanto é que, se de facto houvesse seriedade, haveria de haver um momento em que as pessoas que são exoneradas haveriam de partilhar o seu relatório sobre as principais conquistas durante o seu consulado. Eu levei a Apex até este nível. E quem vem, por favor, siga ou faça melhor do que eu. Não tem havido este cuidado? Não tem, porque não é relevante. Não é relevante. Não é relevante aqui a relevância e a manutenção do status quo. Alimentar uma clique neopatrimonial e já está, ponto final. Então, enquanto não se desarticular esse sistema de gestão, e só será possível digamos assim, com a inauguração de uma nova era através da alternância, vamos continuar de facto a ter um ambiente de alta insegurança económica, não é? E num ambiente de alta insegurança económica, de altíssima insegurança judicial, não há investidores racionais que se sentirão atraídos, não? Antes pelo contrário, vão fugir. Só vêm, naturalmente, os mesmos, não é? Que estão a controlar o setor da cesta básica, não é? Mas recentemente esteve, e já vamos falar sobre isso com mais detalhes, esteve cá o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, para o reforço da cooperação. O Dr. Salus também fez menção a algumas viagens realizadas pelo Presidente da República. Não são bons sinais, bons indicadores?
Mas a questão... Há pessoas, não é? Pessoas que têm o gosto pelas viagens, não é? E o gosto pelas viagens e o gozo, não é? De ser reconhecido como um estadista. Portanto, isto é apenas é fictício, não é? É uma maquiagem momentânea, é um charme. É um charme político. É um charme político que não traz ganhos, benefícios. Daí, de facto, esse decréscimo, não é? De investimento estrangeiro direto na nossa economia. Não é isto. Estamos a falar de condições estruturais. Vamos lá ver os polos, a chamada zona económica. O que é que tem aportado de valores para a economia angolana? Não é? Nulo. Nós temos ouvido economistas, não é, aqui da expansão, o Fernando Wanda, não é, que descrevem que não há capacidade de fornecimento de água e eletricidade nas zonas económicas. Portanto, significa que vamos viver permanentemente num contexto de altíssima insegurança económica. Não é? E se vamos viver num ambiente de altíssima insegurança económica, voltando novamente ao primeiro tema, é importante que tenhamos uma lei de segurança nacional que tenha como prioridade a garantia da segurança económica e a segurança judicial. Não é? Basicamente o que Salou se dizia, não é? Aquele relatório do PNUD de 1994. As dimensões da segurança humana têm de ser trabalhadas e ter, digamos assim, impactos, não é, em termos de modular, não é, o corpus, não é, desta proposta de leis. Por caso contrário, enfim, vai ser um charme permanente e um desperdício eterno de recursos escassos, não é, por parte do Estado angolano. Não tenhamos ilusões. Não é? E por mais que haja, digamos assim, projeções, não é, no quadro do Plano Nacional de Desenvolvimento, Plano de Desenvolvimento Nacional, de haver um incremento na ordem dos 40 e tal mil milhões, não é, no período 2023 a 2027, mas é uma utopia, não é? Isto não vai ser realizável, porque as condições de possibilidade para o alavancar do setor económico são pura e simplesmente inexistentes. A inexistência do capital humano especializado, a existência de condições materiais, a falta de água, a falta de eletricidade, enfim, e depois também a desvalorização profunda da moeda nacional, enfim, são fatores que fazem políticas públicas, enfim, e a questão das pessoas é aquilo, não é? São partidários, indivíduos do partido, mas também são homens de negócio. Não é? Então há esta promiscuidade permanente que de certa forma reputa o nosso sistema económico ainda bastante rudimentar, não é? Muito bem, obrigada, Dr. Paulo. Dr. Donda Zinga, também queremos ouvi-lo sobre este assunto que tem a ver com o decréscimo registado quanto ao investimento estrangeiro. Quais são as consequências deste cenário, Angola? Ou, dito de outra forma, qual é o impacto à nossa economia? É um descalabro. Aqui os meus predecessores foram mais claros e profundos, quase que tiraram tudo que eu trazia na manga para poder comentar sobre esse ponto. O que devo fazer é pura e simplesmente repetir, reiterar as questões-chave que têm a ver, que são as causas deste 40%, portanto, de decréscimo. Tudo já foi dito. A falta de ambiente de negócio, a questão de atropelo dos direitos humanos, o próprio sistema judicial, a burocracia, o sistema político. Esse nosso sistema político que teoricamente é Estado democrático de direito, economia de mercado, no papel, e na prática é um Estado meramente comunista. Quer dizer, essas questões todas as pessoas têm capacidade de analisar. E os investidores analisam esses pormenores todos, esses fatores. E esses fatores ditam efetivamente o seu posicionamento. Por isso, não tenhamos ilusões, conforme disse o Dr. Paulo, é uma mera quimera. É uma quimera pensarmos talvez amanhã as coisas possam melhorar com esse sistema instaurado pelo MPLA. Aqui a solução é única, é a alternância de poder.
caso o MPLA não saia do poder, poderão implementar várias e várias políticas públicas, não vão resultar absolutamente nada. Portanto, está comprovadíssimo. Mas, a seu ver, quais são as consequências? As consequências imediatas? É a indigência que está votando o povo está no pauperismo total. Essa é a primeira consequência visível. Portanto, a indigência que o povo está, o próprio Estado está endividado. Estamos a ver o Orçamento Geral do Estado, onde tem cerca de 60% da dívida. Portanto, o que é que nós esperamos? Portanto, os resultados são aqueles. Portanto, é um descalabro total. Estamos a caminhar para um caos. E isso, tarde ou cedo, vai acontecer. Depois também, ainda indo na senda, não é, que perguntou o doutor aí das consequências. Estou aqui a ver este artigo muito interessante de Joaquim Reis, José, do Expansão, sim, muito interessante. E há aqui a promessa de captação de 75,5 mil milhões de dólares de investimento direto estrangeiro por parte do governo, não é? De 2023 a 2027, não é? Dos quais 26,7 mil milhões de dólares hão de provir do setor petrolífero. Significa que é outra fatia do setor não petrolífero. Naturalmente que isto não vai ser realizável, não é? Porque enquanto as condições materiais não forem melhoradas, estruturais, todas as aspirações vão ser, digamos assim, condenadas ao fracasso, não é? Esta de facto é uma observação que me ocorre fazer como um dos possíveis fracassos da aspiração do governo a aspirar a investimento direto estrangeiro, não é? Enquanto prevalecer este contexto. Agora, é o grande desafio, o que é que os cidadãos angolanos têm de fazer? E mais uma vez gostaria de apelar os nossos ouvintes que lessem uma entrevista bastante rica do presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, no Novo Jornal. Não estou a fazer publicidade, mas se estamos a fazer oposição a um regime cujas políticas reputam, não é, o desenvolvimento e subdesenvolvimento do país, então o desperdício permanente de recursos escassos do Estado, então estamos a fazer oposição a este sistema, não é? Sistema de miséria, estrutura apodrecida. Então, o modus operandi, o modus faciendi. O problema é o sistema instaurado. Pronto, então nós estamos a fazer oposição ao sistema. E esta oposição tem de ser feita de forma multifacetada, não só pelos partidos da oposição com assento na Assembleia, mas o cidadão também é chamado a ser opositor. Daí que temos de criar efetivamente a ampla frente, não é? de combate, não é? Contra o sistema, o status quo, não é? E só assim é que será possível operar em 2027 a alternância, caso contrário as frustrações hão de habitar permanentemente entre nós e adiar mais ainda o país. Obrigado, Dr. Paulo. Ficou o essencial em relação a este tema que tem a ver com o decréscimo de 40% que Angola registrou quanto a investimentos externos. Agora 14h25, se só agora sintonizou o seu rádio, saiba que está a acompanhar o programa Prova dos Factos. Continuamos a olhar para os assuntos que marcaram esta semana. Vamos agora então falar sobre este assunto que tem a ver com a visita do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. Esteve em Angola durante 2 dias, 25 e 26 de janeiro, para o reforço da cooperação entre os Estados Unidos da América e Angola. Aliás, Antony Blinken manteve um encontro com o presidente João Lourenço, no qual foram abordados, entre outros temas, o desenvolvimento e a expansão do corredor
do Lobito e a cooperação aeroportuária. Blinken esteve no Centro de Ciências de Luanda, onde manifestou a vontade dos Estados Unidos da América em cooperar com Angola no domínio alimentar e espacial. No meio da sua vasta agenda, Blinken esquivou, se assim podemos dizer, encontros com a sociedade civil e partidos políticos na oposição durante, repito, a sua passagem por Luanda. Paulo Faria, a UNITA, Dr. Paulo, a UNITA, pelo seu secretário para Comunicação e Marketing, endereçou uma missiva ao chefe da diplomacia americana no sentido de pressionar o presidente João Lourenço a implementar as autarquias em Angola, mas ao que tudo indica, parece que não terá tido êxitos. Sim, eu acho que é um mecanismo, não é? Enfim, que foi o emprega e muito bem, não é? E a iniciativa de endereçar cartas não foi feita desta vez, mas também foi feita quando da visita em dezembro do ano passado, a visita do presidente João Lourenço a Biden, não é? A recepção dele em Washington, não é? Portanto, a manifestação fica aí, enfim, registada de que se está a falar efetivamente de uma cooperação. A cooperação não é unidimensional, não é? A cooperação tem de ser multissectorial, quer dizer que tem de ter a abrangência que representa a complexidade dos Estados, não é? Daí que a cooperação tem de envolver, tem de ser envolvente, tem de ser inclusiva, tem de ser transparente, tem de ser responsável, não é? Este é o nosso apelo. É nosso apelo também porque achamos que os resultados das parcerias estratégicas que têm sido firmadas com outros atores económicos estratégicos do governo, nomeadamente a China, que tem um volume de investimento, estima-se, na ordem dos 43 bilhões de dólares já, em termos de empréstimo, uma fatia colossal, e os resultados não são tangíveis em termos de melhoria da qualidade de vida dos angolanos. E uma das funções fundamentais do Estado, o artigo 21º da Constituição o diz, é de facto garantir a melhoria das condições de vida dos cidadãos. A provisão de serviços básicos, de saúde e educação de qualidade é a máxima prioridade do Estado. Mas eu diria que, infelizmente, tem havido um desinvestimento. E desinvestimento no capital humano é hipotecar o futuro do país. Então, daí o nosso apelo ao Blinken da necessidade de haver, digamos assim, um recalibramento, não é? Nesta relação de cooperação estratégica. Mas não é a primeira vez que Angola recebe um secretário de Estado. Já o fez no passado. No tempo da administração Obama, veio a Hillary Clinton, não é? Esta, de facto, teve uma reunião com algumas entidades da sociedade civil. E depois também o Mike Pompeo também esteve cá, até foi na Casa da Moeda, na administração Trump, não é? Também cá esteve. Mas o que é que mudou de lá para cá? Absolutamente nada. Significa que nada adiantaria um encontro entre, por exemplo, os partidos políticos na oposição e António Blinken? Não, é assim, eu normalmente defendo a ideia de que é conversando que os seres humanos se entendem, não é? E é no diálogo que nasce a luz. E nós estamos num momento tenebroso, e quanto mais luz pudermos galvanizar de várias frontes, melhor será para o nosso país, porque queremos encontrar uma direção segura para fazer o reset, conforme diz com muita frequência e muito bem o presidente da UNITA, engenheiro Roberto Costa Júnior. Há necessidade de se fazer um reset urgente do nosso país. Portanto, o Blinken veio cá, naturalmente, para reafirmar, porque temos um presidente Biden que está em final de mandatos, naturalmente, isto também deve ser analisado, mas, de qualquer das formas, é o interesse americano que está definido, não é? Portanto, e quais são as grandes ramificações daquilo que é explicitamente manifesto? O que é que o manifesto esconde? Esconde elementos bastante sérios que têm a ver com a presença de uma base militar
eventualmente os Estados Unidos e Angola, porque estamos a falar de transportes, não é? De minerais estratégicos, a Colbert, do Congo e por aí fora, através do corredor Lubito, e depois o Porto, não é? Enfim, daí para os Estados Unidos ou outros países, não é? Da Europa Ocidental. E para isto, sendo uma zona, estamos a falar dos Quivos, não é? Leste, não é? De altíssima instabilidade, é natural que os Estados Unidos queira ter uma presença militar permanente nesta região, não é? E naturalmente isto vai pressupor uma mexida também na Constituição, porque a nossa Constituição não permite a existência de bases. Isto não se está a falar. Não se está a falar disto. Então temos de ter muita atenção, porque o apetite dos Estados Unidos de ter uma African Command Force, uma base, não é, no continente africano está aí, não é? E tanto é que uma Command Force para a África está em Stuttgart, mas é permanentemente a aspiração desde os tempos do Bush, o filho, de ter uma presença militar permanente, não é? Se os Estados Unidos, a declaração de Blinken é o investimento, é fazer o upgrade, não é, do corredor da linha férrea, não é, no total de 250 milhões de dólares e outros 900 milhões para o setor da energia, da segurança energética, não é, a energia solar sobretudo. Então significa que eles vão ter presença militar para defender esses interesses estratégicos, não é? Muito bem. Então temos de ver isso. Portanto, daí aquele comunicado é muito sério, não é? E é importante que a embaixada americana, o embaixador, não faça apenas uma diplomacia do regime para defender o interesse do regime, mas que faça uma diplomacia, de facto, abrangente para defender os interesses dos angolanos. E a defesa dos interesses angolanos significa eles serem partícipes, diretos ou indiretamente, através de seus representantes. Uhum. Muito bem. Dr. Ndonda Zinga, caso a sociedade civil e os partidos na oposição mantivessem um encontro com Antony Blinken, quais acha que seriam os assuntos colocados por cima da mesa? Naturalmente, começaríamos pela questão da implementação das autarquias no país, porque não se pode conceber um país que está a caminho de 50 anos desde a sua independência e com um regime declaradamente de Estado Democrático de Direito e que não aplique um pressuposto extremamente importante, que é a implementação das autarquias locais, permitir que o povo eleja os seus representantes, os seus autarcas, e que discuta os seus problemas nas comunidades para o seu benefício. Este é o primeiro ponto, indispensável, inalienável mesmo. E logo a seguir, questão dos direitos humanos, que efetivamente há muitos elementos probatórios para poder pôr acima da mesa sobre os atropelos do governo angolano, sobre os direitos humanos, usando naturalmente os seus órgãos castrenses. Temos o problema também, enfim, nós temos que ter em conta que a situação ou a posição geoestratégica da Angola nos leva a estarmos atentos com o desenrolar ou a evolução dos fatos, conforme disse o Dr. Paulo, a possibilidade de termos no país, neste corredor de Lubito, uma base militar. E nós sabemos, quando os americanos vêm e instalam a base militar, depois há muitos fatores que concorrem com a sua existência. E, portanto, isso afeta sobremaneira a própria soberania do país. Portanto, é preciso ter isso em conta. E aqui, quem tem a ver com as questões da soberania não é só o MPLA. Nós também, os atores de pleno direito, aliás, somos os fundamentos do Estado angolano, falo da UNITA e da FENELA, o próprio MPLA, somos os fundamentos deste Estado soberano de Angola. Então temos o direito
temos o direito de termos a palavra sobre Angola. Também a sociedade civil e os demais partidos emergentes têm a palavra, porque o país nos pertence a todos nós. Então, não pode ser só o MPLA, através do seu governo, de forma unilateral, a tratar das questões sublimes da nação. Portanto, uma série de questões seriam postas, elenquei algumas delas, muito bem, e há outras, de certa forma, estratégicas, que também estariam acima da mesa. Obrigada, Dr. Dondazinga. Dr. Saluce, queremos ouvi-lo também a respeito, por favor. Em 3 minutos, se conseguir. Eu tive a sorte de ler o documento que foi submetido à Embaixada dos Estados Unidos da América, e desde logo compreendi que parece-me que do ponto de vista político era bom que a UNITA fizesse mais no que diz respeito aos lobbies, não é? Talvez eles tivessem começado muito antes da chegada do secretário de Estado norte-americano, de Antony Blinken, começasse mesmo já a intervenção em termos de intermediação a partir dos representantes ou não, será que a UNITA ou de outras instituições lobistas nos Estados Unidos da América para que... máxima antecedência, Dr. Saluce? Será que eu a penso UNITA que ela soube veio com muito máxima tardia. Penso que a carta submetida à Embaixada dos Estados Unidos da América veio muito tardia. Talvez isso terá sido também um dos fatores que de uma ou de outra terá bloqueado a possibilidade desse encontro. Mas do que isso, é importante também, claro, que a oposição perceba que os Estados Unidos da América faz muito tempo que abandonaram a ideia da propagação da democracia no mundo. Estão mais preocupados com os seus interesses econômicos mais do que outra coisa. E o que nós conseguimos perceber em 2022, quando João Lourenço fez o seu discurso de tomada de posse, era com certeza um lançar, um estender os braços aos Estados Unidos da América, porque até 2022 Angola não tinha condenado, por exemplo, a guerra Rússia e Ucrânia, mas o presidente da República fê-lo na tomada de posse de 2022. Era como se eu estou aqui para vocês e, portanto, eu vou servir os vossos interesses desde que os meus interesses de salvaguarda e manutenção do poder estejam efetivamente também garantidos. E, portanto, os Estados Unidos, é só ver, claro, embora feita já por cima dos joelhos, mas o presidente João Lourenço robusteceu-se enquanto presidente e no final de 2023, o facto de ter sido, não importa em que condições, como foi recebido, os elementos à volta, se houve ou não uma agenda de Estado, mas o facto é que João Lourenço foi recebido na sala oval por Joe Biden. E, portanto, se Joe Biden mantém-se no poder, significa que a relação entre Angola e os Estados Unidos serão cada vez mais crescente. E, claro, tendo em conta também os elementos aqui apresentados pelo professor Paulo Faria, que tem que ver com a vontade explícita dos Estados Unidos montarem efetivamente uma base aqui em Angola. Mas, neste caso, Dr. Saluce, a ser assim, Angola terá que definir de que lado estará, da Rússia, dos Estados Unidos. Não podemos andar com todos ao mesmo tempo, como se, não vou usar este termo por estarmos, mas não podemos, temos que definir. Já entendi. Já entendeu, pronto, não vou... Não, infelizmente, nós agora estamos mesmo com uma política externa quase que meretriz, não é? Nós não sabemos, que isso é muito perigoso para a nossa soberania, para a nossa integridade também, claro, é muito perigoso, porque num dado momento o presidente João Lourenço estende as mãos para a Rússia, noutro momento, quando está mais em voga a manutenção do poder, oferece-se aos Estados Unidos da América, e há um outro que é o maior perigo nosso, que é a China. Exatamente. Porque nós temos uma dívida acima dos 40 mil milhões de dólares à China e que, de uma ou de outra forma, põe em causa a nossa soberania, o perigo futuro das gerações. Porque a China, quando entender, vai fazer conosco o que quiser. É claro que nós não vamos pagar isso. E como disse já anteriormente ainda, voltando a citar o professor Conceição Faria, era uma questão de patriotismo. Era uma questão de nos preocuparmos com os filhos dos nossos filhos, como cantou Michael Jackson, né? O que é que de facto nós devemos à China? Quanto é que nós devemos à China? E esse apelo era importante que os nossos políticos, nossos atores políticos compreendessem que nós precisamos de facto, por uma questão de patriotismo, mais do que interesse pessoal, mais do que interesse de manutenção do poder, nós
temos que fazer auditoria à dívida chinesa, porque é uma questão de soberania do Estado angolano. Quanto devemos? Sim, como vamos pagar? E o que é que de facto se fez com o dinheiro chinês? Porque o dinheiro chinês é o fomento, claro, da corrupção em Angola, não é outro. É a partir daí começamos a perceber que muitos ficaram ricos, tornaram-se milionários e não só. Antes disso ninguém tinha nada, embora a guerra também tivesse atiçado isso. Mas é claro, 2002 para cá, nós conseguimos perceber que o investimento chinês em Angola, a capitalização chinesa em Angola, criou muitos ricos, alimentou a corrupção e, portanto, claro, pôs em causa a soberania nacional, pôs em causa a garantia do bem-estar dos angolanos, e temos estado a ver, né? E várias foram as condicionantes colocadas ao Estado angolano em 2002 na busca de doação. Refiro-me aqui ao Ocidente, que pôs um conjunto de requisitos, exigências que o Estado angolano, na pessoa de José Eduardo Santos, na altura entendeu não ser a melhor via, e portanto foi a busca da oportunidade chinesa, e portanto veio o descalabro econômico e financeiro. Portanto, eu acho que em relação a isso, já era previsível que houvesse essa possibilidade de não haver um encontro entre Antony Blinken e, portanto, a UNITA e, claro, atores principais da sociedade civil. Por quê? Porque os Estados Unidos hoje não estão mais para dar voz, ou seja, para dar ouvidos à luta pela democratização dos Estados. Não, estão preocupados com os seus interesses econômicos. Daí é que a oposição, a sociedade civil deve encontrar outros mecanismos de como dialogar com os Estados Unidos da América, de modo a ir cortando esses fios que cada vez mais vão se ligando entre o Estado angolano e os Estados Unidos da América, deixando sempre para trás, claro, os nossos grandes otimismos relacionados à concretização efetiva do Estado Democrático de Direito, as autarquias locais, em detrimento da divisão política administrativa. Muito bem. 14h43, já não nos resta muito tempo, portanto vamos rapidamente olhar para o último tema, que tem a ver com a substituição de Ângelo Veiga Tavares no cargo por João Pinto, ou seja, o antigo deputado do MPLA, João Pinto, substituiu Ângelo da Veiga Tavares na liderança da IGAI, e ao ser empossado, João Lourenço pediu ao novo inspetor-geral da Administração do Estado e o então, aliás, deputado João Pinto, Francisco, a atuar em coordenação com o Serviço de Investigação Criminal e a Procuradoria-Geral da República, evitando a tentação de os substituir. Primeiro, podemos afirmar que houve um alegado conflito. Estou-me a rir porque, pronto, agora o Dr. Ndonda Zinga mostrou aqui passo ao pleonasmo, um semblante, mas pronto. Vamos aqui ao cerne da questão. Primeiro, podemos afirmar que houve um alegado conflito de papéis na IGAI. Segundo, foi a escolha mais acertada, a indicação de João Pinto. Se calhar vamos mesmo já começar aqui pelo Dr. Ndonda Zinga, porque pelo semblante tem muito a dizer acerca. De facto, este assunto, olha, a verdade que seja dita, primeiro, Ângelo Veiga Tavares saiu por quê? Foi a seu pedido. Isto não está sendo comentado. Por que a seu pedido? Porque ele foi obstruído na execução da sua missão. Foi impedido. Ele teve algo traçado, um modus operandi devidamente traçado para, efetivamente, no quadro da luta contra a corrupção, pudesse fazer um trabalho de inspeção, um trabalho sério de vistoriar a administração do Estado, concretamente determinados ministérios, mas, pura e simplesmente, o próprio titular do Poder Executivo travou para não o fazer, dizendo que, claramente, aqui é esse recado que foi dado ao Dr. João Pinto, que não substitua o papel da Procuradoria-Geral da República e da investigação criminal. Será que Ângelo da Veiga Tavares extravasou? Não extravasou, não. Não extravasou, não. Ele saiu por uma questão de consciência e viu que ele está sendo impedido para fazer um trabalho melhor. Ele quis melhorar, o que não fez como ministro do Interior, quis fazê-lo ali. Mas
as regras de jogo fizeram com que ele fosse obstruído, que ele fosse impedido de fazer o seu trabalho. Agora vamos lá dizer... Devia ser menos rigoroso, é isso? Naturalmente. Aqui o presidente apregou o combate contra a corrupção, por um lado. Por outro lado, trava a pessoa que está em missão na IGAI, que é a Inspeção Geral da Administração do Estado. Qual é a missão fundamental da Inspeção Geral do Trabalho? Doutor Donda, podemos com isso concluir que a IGAI não devia estar sob tutela do Presidente da República, devia ser totalmente independente para que exercesse o seu para fazer papel. Um bom trabalho, isento, um trabalho de isenção total. Porque vamos lá ver uma coisa, o próprio Dr. João Pinto, qual é a missão que ele tem? Quais foram os pronunciamentos em tempo do Dr. João Pinto? Eu tenho a gravação. Ele dizia: combater a corrupção é combater a elite do país. É retrair a economia do país quando se combate a corrupção. Portanto, o Dr. João Pinto é contra o combate à corrupção. Ele declaradamente havia dito isso publicamente, antes de ser. Agora indicado no quadro, na função, veio com um discurso equilibrado a falar da pedagogia. E também estamos a entender como pessoa lúcida que ele usou acertadamente esse termo de pedagogia. Quer dizer, ele não vai fazer o trabalho de inspeção concretamente, não vai investigar absolutamente nada. Vai pura e simplesmente aconselhar pessoas a não cometerem crimes, a não cometer um peculato. Portanto, ele vai fazer simplesmente um trabalho de pedagogia. Ele o disse na tomada de posse que a atuação dele vai basear-se na pedagogia. Vai aconselhar mais do que inspecionar. Do que inspecionar. Okay. Portanto, a vistoria, aleluia, não vai ocorrer absolutamente nada. Está dito. Esta é a prova. Porque nós temos que entender qual é a missão do inspetor. Tem a missão de vistoriar e inspecionar para verificar se estão satisfeitas as exigências estabelecidas pelas entidades ou organismos competentes. Pelo Estado, no caso concreto do IGAI, se de facto os entes do Estado estão a cumprir com aquilo que está estabelecido na lei. Se de facto não há desvios. Se de facto... portanto, é uma missão de vistoria, de revista, da busca. Então, quando a pessoa não pode fazer a busca, não pode revistar, não pode controlar, não pode inspecionar, isso não se trata mais de Inspeção Geral do Estado. Se podemos dar um nome, conforme o próprio João Pinto disse, talvez o setor de pedagogia contra peculato. Talvez isso. Dr. Paulo, até que ponto concorda com as palavras do Dr. Ndonda Zinga? De facto, está tudo bem explicitado à luz do contexto em que estamos inseridos, não é? A questão das ordens superiores, a questão da impunidade, tudo isto são atributos que melhor explicitam a estrutura de gestão da coisa pública. Estou a ir onde eu comecei, não é? Que quer dizer que o Estado são pessoas, a maneira de Luís XIV, l'état c'est moi, quer dizer, o presidente João Lourenço personifica, digamos assim, o Estado angolano, ao ponto de chamar a si todas as competências que promovam, digamos assim, o seu poder ao ponto de ser supremo. Aliás, é o que eu gostaria também de apontar, não é? Aqui aspectos que salientam, por exemplo, sobre a autoridade suprema do Presidente da República. Suprema. Isto é o artigo 19 da proposta de Lei de Segurança Nacional. Fala da autoridade suprema. Não é? Quer dizer que está ao polo, o Deus Sol, não é? Mesma categoria da divindade, um demiurgo, não é? Tem poderes similares, não é? Ao menos temporalmente superiores, não é? Porque ele governa aqui na Terra. Portanto, ele tem supremacia sobre todos os dignos servidores da administração pública a quem devem obediência. E esta obediência pode ser cega. E se a obediência é cega, por mais que a IGAI tenha um estatuto orgânico, tenha leis, por mais que existam constituições, essas constituições serão permanentemente inócuas.
é verdade, serão permanentemente inócuas, porque o que vale sim é a lealdade ao Presidente. Aliás, se houvermos aí o artigo 4º, não é, do Estatuto Orgânico da própria IGAI, fala sobre a dependência, não é? A IGAI funciona à dependência hierárquica, não é, do Presidente da República, não é, titular do Poder Executivo. Portanto, mais palavras porquê, não é? Portanto, isto é autojustificador. Significa que não é o João Pinto que vai mudar, digamos assim, vai trazer a IGAI a funcionar nos termos da própria lei. Quer dizer, contribuir para um ambiente de maior prestação de contas, de maior responsabilização dos servidores públicos, um ambiente de punição, não é? Assim podemos falar, de sancionar legalmente todos os prevaricadores, más gestores do erário público, a questão da boa governação, enfim, todos esses aspectos da fiscalização, não é? Todos esses elementos, se o chefe dizer que aí são linhas vermelhas que não podes pisar, naturalmente o João Pinto vai ver, epá, o que aconteceu a Veigas, não é? E o que aconteceu a Veigas está muito bem explicitado aqui no editorial do o jornalista Armindo Laureano, não é? O diretor do novo jornal editorial, a Angelical IGAI, não é? Portanto, é um dos elementos que me chamou a atenção e ele ter dito que o IGAI está refém da máfia palaciana, não é? Quer dizer, são forças de bloqueios palacianos que, de certa forma, mantêm IGAI refém, não é? E quem é que preside sobre estas forças? Esta é a grande questão, não é? Obrigada, Dr. Paulo. Dr. Saluce, também queremos ouvi-lo. Ângelo Veiga Tavares já não é inspetor-geral, mas qual é o balanço que se pode fazer? Fez um bom trabalho, apesar de ter pedido ele mesmo, aliás, a demissão. É um pouco difícil fazer aqui um juízo de valor relativamente ao seu mandato diante da IGAI. É muito difícil. Em função dos dados. Teve pouco tempo, pouco menos de 7 meses, e também o facto, claro, de ser uma instituição quase que não contribui praticamente nada para uma cultura de maior prestação de contas, como disse o professor Conceição, para uma cultura de penalização para os infratores. Ela não existe efetivamente para dar cobro a esses elementos que são fundamentais para garantir o bom uso e usufruto do erário público. Por quê? Porque é uma instituição que quase que deve ser comparada com as outras, que são praticamente órgãos auxiliares do Presidente da República. Era necessário que o IGAI tivesse uma outra composição orgânica, tivesse um estatuto bem diferente, que garantisse a sua real autonomia e que também estivesse sob chancela da Assembleia Nacional e, portanto, estando sob o colo do titular do Poder Executivo, efetivamente que não terá ação para a funcionalidade real na cultura da prestação de conta, do respeito ao patrimônio público e companhia limitada. Agora, há aqui uma questão que me parece que ninguém quer falar, ninguém quer também ouvir. É que Ângelo da Veiga Tavares é acometido com casos de corrupção. Diz que terá gasto mais de 18 milhões de kwanza para a desinfestação do edifício sede do IGAI. Esse é o argumento que se utiliza, que terá sido, se calhar, a razão máxima para a sua exoneração. Mas há uma notícia do portal Sacatindi que me chamou muita atenção. É que Ângelo da Veiga Tavares, muito antes da sua exoneração, terá notificado quer o Ministério do Interior, quer o Ministério dos Recursos Naturais e Petróleos e outras empresas que se recusaram a prestar informações fundamentais para o serviço de inspeção.
E o que é que aconteceu? Ângelo da Veiga Tavares, vou já terminar, Ângelo da Veiga Tavares pegou no relatório, apresentou ao Presidente da República e volta e meia percebe-se que o Presidente da República terá notificado quer o Dr. Azevedo e o Ministro do Interior, Eugênio Laborinho, e estes, claro, em conluio, contribuíram para que fosse melhor, que fosse exonerado, embora já previamente Ângelo da Veiga Tavares tivesse apresentado uma carta como, claro, não estando em condições morais e outras para continuar a exercer a função de diretor de Inspeção-Geral de Administração do Estado. Portanto, isso revela como estamos, não é? E, claro, João Pinto, infelizmente, é conotado como um bom subserviente, não é? E é só ver, claro, as recomendações do Presidente da República, né? Você não vai fazer nada, não vale a pena pensar que você vai tomar decisões. Você tem que trabalhar em estreita relação com Y e Companhia Limitada. E claro, ver quem assiste às declarações iniciais do novo diretor da Inspeção-Geral e Administração do Estado percebe logo que não vai fazer nada, né? A ideia de pedagogia, mais pedagogia é o mesmo que dizer, epa, eu vou lá, vou servir quem interessa e quem estiver a roubar e não estiver a prestar conta, epa, não roube ou roube pouco, porque senão isso vai macular o Estado. Portanto, há aqui muitas infundamentações sobre a funcionalidade do IGAI. Infelizmente, não vai fazer efetivamente nada para a garantia da cultura de prestação de conta, de responsabilização, de penalização e de inspecionar realmente as instituições que têm estado, claro, a penalizar o Estado, que têm estado a prejudicar em bilhões e bilhões de dólares o Estado angolano, acometendo as aspirações de todos os cidadãos, claro, pondo em causa a nossa realização enquanto cidadão, a nossa projeção enquanto pessoas e o respeito, claro, pela garantia do bem-estar de todos os angolanos, da segurança, da justiça. Por quê? Porque há aqui uma elite que aproveita-se e, claro, assambarcou tudo que diz respeito ao Estado e que pertence ao Estado. Muito bem, 14h58 minutos, 1 minuto a cada um para o positivo e negativo da semana. Dr. Paulo, começamos por si. O positivo para mim da semana foi o facto de líderes que compõem a Frente Patriótica Unida terem endereçado uma carta, mas não é uma carta qualquer, é uma carta que faz o diagnóstico daquilo que é o estado em que está o nosso país, a República de Angola, não é? Ao Blinken. A reafirmação de que a cooperação traga benefícios comuns é algo a ressaltar, como também a urgência da implementação efetiva das autarquias em 164 municípios, não é? Portanto, isto para mim é positivo porque é uma carta não só para o Blinken, mas também é uma carta que deve ser acolhida pelos líderes das confissões religiosas do nosso país. Muito bem, negativo. Portanto, para mim o negativo que eu possa efetivamente observar foi o facto de não aproveitarmos a oportunidade única de colegas do MPLA votarem contra a atual proposta de segurança nacional. Portanto, se tivessem votado contra, obviamente que estaríamos a mandar um sinal bastante veemente ao titular do Poder Executivo que a Assembleia finalmente despertou para melhor representar, melhor fiscalizar e melhor contribuir para a elaboração de leis que reflitam o espírito do interesse nacional. Muito bem, Dr. Ndondazinga. Positivo e negativo, em 1 minuto. Coincidentemente, a minha intenção sobre o positivo vai no mesmo diapasão com o Dr. Paulo, é uma mera coincidência, é sobre a nossa votação e abstenção sobre esta lei que quer nos amarrar.
digo nos amarrar, porque é uma lei que vai nos impor uma ditadura sem reservas neste país. Portanto, os partidos estiveram muito bem, nos representaram bem, os nossos deputados na Assembleia Nacional, quer da UNITA como do grupo misto PRS-FNLA. Espero que na especialidade estejam atentos, esmiuçarem muito bem, de forma minuciosa e inteligente, todos os aspectos que afetam os nossos direitos, as liberdades fundamentais. Muito bem. Mencionou o positivo, é isso? Então está a faltar o negativo. O negativo é a pobreza extrema, que continua a caracterizar o nosso povo, que continua a graçar no seio da população angolana. É uma tristeza continuar a ver pessoas nos contentores a lutarem pelo pão, pelos resíduos que são deitados nos contentores. Isso faz mal, até, enfim, afeta moralmente as pessoas, e assistir isso em pleno século XXI. E o presidente João Lourenço vem com vaidade a falar que isso, enfim, e não vê isso. Obrigado, Dr. Ndondazinga. Por último, Dr. Saluce, positivo e negativo, em 1 minuto, por favor. O meu negativo tem que ver com a forma tardia e aproveitadora com que o mais alto magistrado desse país, o Presidente da República, vem a público, claro, a expor uma imagem que tivesse servido como motivação para os nossos palancas negras. Blinken até acabou por antecipar-se em relação ao Presidente quando elogiou a prestação da seleção. Com certeza, por isso que eu disse, o Presidente da República vem de forma tardia e aproveitadora publicar imagens que servissem de motivação para... Nunca, não, enquanto Presidente da República, o mais alto magistrado do país devia fazê-lo muito cedo e quiçá mesmo tivesse tido a hombridade de visitar os nossos jogadores que estão a representar-nos muito bem, e com certeza isso para mim é o negativo. O Presidente da República vem muito tarde, enquanto representante máximo do Estado devia tê-lo feito muito antes, e que talvez tivesse servido como uma mola motivadora muito grande, e quiçá mais ainda pudesse ter sido feito pelos jogadores, não é? Esse é o meu negativo. Eu tenho 2 positivos. O primeiro tem que ver efetivamente com a reação, a publicação do nosso jogador Fred, onde diz que jogam e ganham e tudo vão fazer para ganhar, para dar pelo menos alegria aos angolanos que numa realidade de miséria, de fome, que contrasta com a sua, porque cresceu em Portugal, com um golo, com uma vitória de Angola, conseguem ir para a cama felizes. Portanto, o nosso obrigado, isso é muito positivo para nós. Com certeza, se ganharem, parece que quando vamos à cama vamos felizes e esquecemos a fome. Com certeza é um país graçado pela fome. O outro positivo tem que ver com uma obra que vai ser lançada. Desculpem, não estou a fazer uma publicidade grátis. É uma obra que vai ser lançada pelo professor e colega David Sambongo, que é intitulada Segurança Nacional e Recursos Naturais, uma análise geoestratégica sobre a influência do petróleo no desfecho do conflito civil angolano de 1992 a 2002. Portanto, está aqui o convite a todos os angolanos, patriotas e acadêmicos e não só, que visitem a Livraria das Paulinas no dia 8 de fevereiro para, portanto, contribuírem para, claro, a literacia dos angolanos e, claro, adquirirem a obra do David Sambongo. Muito bem, desta forma vamos colocar então um ponto final ao nosso programa Prova dos Factos. Aos nossos convidados, muito obrigado uma vez mais, politólogo Gilson Saluce, Dr. Ndondazinga, porta-voz-geral da FNLA, ao deputado pelo Partido UNITA, Dr. Paulo Faria, muito obrigado, esperamos tê-los em outras ocasiões. Muito obrigado. Da nossa parte, queremos também agradecê-lo por nos ter acompanhado. Assim, caro ouvinte, estaremos de volta no próximo domingo para mais um Prova dos Factos. Trabalhou para si nesta tarde de domingo o Celestino Chivela na sonorização, na técnica esteve o Edgar Elias, na coordenação geral o Horácio dos Reis, a apresentação de Claudimer da Costa. Tua Pandula e até ao próximo domingo. Boa tarde. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos.
Prova dos factos. A verdade só chega quando se faz a prova dos factos.